paz seja contigo, que esse momento de culto, vocês possam se encontrar com o Cristo, que vocês possam se aproximar do Deus, o Criador, que o Espírito Santo os conduza. Em nome do Deus triuno, nós iniciamos esse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido a nos achegarmos a Deus, a confessarmos os nossos pecados, que Deus nos conceda um coração humilde nesse momento, e que nós não venhamos a nos esconder, mas que possamos revelar a Deus as nossas vergonhas, para que Ele nos conceda o perdão, através do Cristo que foi crucificado em nosso favor. Onipotente Deus, nosso Criador, Redentor, nós pobres pecadores te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, sendo muitas vezes que não cogitamos das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Muitas vezes as palavras que saem da nossa boca são causa de tropeço ao nosso próximo. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia, compaixão de cada um de nós e nos conceda a remissão dos nossos muitos pecados. Pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós. Entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. Aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem chamados de filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. Leitura bíblica do Evangelho está registrado no livro de Mateus, capítulo 16, os versos 21 a 28. Eu gostaria de chamar a atenção para a leitura anterior, onde Pedro, movido, tocado por Deus, ele responde a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: bem-aventurado és tu. Porque agora nessa leitura, Jesus vai dizer para Pedro que ele cogita coisas de homens, arreda-te, Satanás. Então, nós temos essa diferença do Pedro, esse momento que ele fala coisas de Deus e esse momento em que ele fala coisas, opiniões que vêm da parte do próprio maligno. Assim diz a leitura no versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir, na glória de seu Pai, com seus anjos,
Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até aqui a leitura do Evangelho. Nesse momento, eu te convido a confessarmos a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Só uma coisa é necessária, a boa parte ouvir Jesus, falando da extraordinária, sublime nova que conduz o pecador de volta a Deus, que Ele perdoa os erros seus. Só uma coisa é necessária, saber que Cristo Salvador, com sua morte voluntária, fez tudo para o pecador, que deve agora nele crer e assim a vida receber. Só esta coisa é necessária, por isso a temos de buscar em nossa devoção diária. Na Bíblia vamos encontrar quem ouve a Cristo com amor, tem vida e paz no Salvador. Por 3 vezes, Jesus usou esta frase: arreda-te, Satanás. Uma vez ao próprio maligno, quando foi tentado no deserto, e por 2 vezes Jesus usa esta expressão, esta frase, para o discípulo chamado Pedro. Jesus havia perguntado aos seus discípulos: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, Jeremias ou outros profetas. Jesus pergunta aos discípulos: mas vós quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E Jesus, diz o texto bíblico, começou a ensinar o que era necessário: que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Se fôssemos ao Evangelho de João, capítulo 3, lá diz assim: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário. Aqui o texto bíblico nos revela a vontade de Deus, os planos de Deus para Jesus. O que era necessário? Era necessário morrer. A cruz não era uma opção,
não era uma das alternativas, mas era uma necessidade. E Pedro, chamando Jesus à parte, começa a reprová-lo. Percebam, Pedro tinha ouvido as palavras do próprio Cristo, do próprio Jesus, era necessário. Mas agora o Pedro, ele começa a dar a sua opinião, e dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Em outras palavras, Pedro disse a Jesus: você não precisa morrer. Percebam, o mesmo Pedro que no texto anterior, movido pelo Espírito de Deus, falou coisas insondáveis ao ser humano, tu és o Cristo, agora movido pelo próprio maligno, a mesma boca que confessou tu és o Cristo, profere palavras diabólicas. Após o Pedro ouvir a teologia da cruz, que era necessário que o Filho de Deus sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, morto e depois de 3 dias ressuscitado, Pedro tropeçou na teologia da glória. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, olhando para Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro, no culto, na reunião dos discípulos, ele foi movido por Deus e confessou a sua fé de pé, diante de todos. Deus havia lhe tocado. Agora, no dia a dia da sua vida, no seu caminhar durante a semana, Pedro se afastou dos conselhos de Deus. Ao invés de Deus lhe tocar, o maligno se aproxima dele. E Pedro, ao invés dos conselhos de Deus, preferiu a sua própria opinião, cogitando de coisas de homens e não dando ouvido às coisas de Deus. Foi dominado pelo maligno, se tornou literalmente, segundo o texto, um diabo. E depois, lá no Getsêmani, o Pedro, ele tira a sua espada, tentando defender e salvar Jesus da cruz, cortando a orelha de um soldado, e Jesus repetirá estas mesmas palavras: arreda-te, Satanás. Quantos discípulos são que nem Pedro? Quantos cristãos são que nem esse discípulo chamado Pedro? Na igreja, no culto, nos estudos bíblicos, falam palavras de Deus. No dia a dia, durante a semana, palavras diabólicas, a quem o próprio Jesus diria: arreda-te de mim. Lembre-se, quando Jesus estava no deserto, o maligno se aproximou de Jesus e o tentou: se és filho de Deus, diz a estas pedras, transformem-se em pão. Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, darás ordem aos teus anjos, para que te guardem, te sustentem. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. E Jesus diz ao maligno: arreda-te, Satanás. Interessante que o Satanás, ele teve compaixão de Jesus, pelo menos 2 vezes, no deserto, nos 40 dias em que Jesus teve fome, e agora através de Pedro, quando ele diz a Jesus: tenha compaixão de ti, Senhor. Esta compaixão que olha apenas para as condições físicas, emocionais, para os bens materiais, e se esquece da mensagem da cruz, é a mesma compaixão que Pedro e o maligno tiveram. Ela não é uma compaixão que vem de Deus. A compaixão de Deus está ligada não apenas às coisas materiais, à saúde ou à vida sobre esta terra. O exemplo, quando foi levado a Jesus um homem paralítico, Jesus, olhando para aquele homem, teve compaixão e lhe disse: perdoados estão os teus pecados. Logo depois, a compaixão de Jesus fez com que lhe dissesse: levanta-te, anda, toma o teu leito e vá para casa. Quando vemos alguém em necessidade,
além de ajudar fisicamente, precisamos mostrar a cruz de Jesus. O perdão dado por Deus a toda a humanidade. Esta sim é a compaixão de Deus para com o ser humano. O maligno nos envia tentações por meio de pessoas que às vezes não desconfiamos. Exemplo, o Adão, o maligno enviou a própria Eva, a sua metade, a sua auxiliadora. O Jó foi tentado pelo maligno através da sua própria mulher. E aqui Cristo, ele foi tentado pelo maligno através do seu amigo, seu discípulo, Pedro. Quantos amigos, familiares, colegas de serviço têm nos cogitado das coisas dos homens e não de Deus? Tenha compaixão de ti, né? Eu não te deixarei sofrer esta cruz. Às vezes os nossos amigos agem parecido com Pedro, com Adão, a Eva, ou com a esposa de Jó. Quantas vezes amigos, aparentemente nos querendo o bem, usam os valores e cogitam das coisas desta vida e nos dão conselhos malignos. Abandona o casamento, larga ela, deixa de ser bobo. Ele não te merece. Deixa os teus filhos para lá, eles só te dão trabalho, né? Só dor de cabeça. Paga essas dívidas não. Quantas pessoas não pagam, né? Deixa de ir no culto apenas uma vez, o que tem, né? Casar para quê? Isso daí é coisa dos antigos. Todas esses conselhos, ou essas palavras, ou esses pensamentos, eles vêm do homem natural e não provêm da parte de Deus. Quantos amigos, familiares, colegas nossos, né, têm nos cogitado das coisas dos homens e não das de Deus? Mesmo uma pessoa que está no culto, uma pessoa que é chamada de discípulo, de cristão, que confessa Jesus de pé, diz o credo apostólico, creio em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo, pode, em muitos momentos, fazer coisas, dizer palavras malignas, que não procedem de Deus. O Pedro, que havia sido elogiado pelo próprio Cristo, bem-aventurado és tu, Pedro, que havia ido ao monte da transfiguração, visto um pedacinho da glória de Jesus Cristo. O Pedro que havia andado sobre o mar, que havia visto tantos sinais. O Pedro que foi o pastor do primeiro sermão de Pentecostes, da fundação da igreja, que batizou 3.000 pessoas. Aquele grande discípulo chamado Pedro, naquele dia ele ouviu de Jesus: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Toda vez que tentamos conseguir a salvação sem a cruz, o sacrifício, a morte de Jesus, qualquer pensamento parecido, tirando Jesus da sua cruz, do seu sacrifício, devemos dizer, como Jesus disse: arreda-te, pensamento, arreda-te, Satanás. Toda vez que alguém tentou desviar Jesus da cruz, da qual era necessário, Jesus disse estas palavras, né? Não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Arreda-te, pensamento. Todas as vezes que nossos planos, ideias, caminhos são contrários às coisas de Deus, arreda-te. Quantos Pedros, pastores, igrejas, cristãos, tiraram Jesus da cruz, pregando outros evangelhos, outras salvações, salvação por meio de ofertas, salvação por meio de roupas, pelas bebidas, pelas comidas. Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quantos amigos e colegas,
foram pedra de tropeço e nos deram opiniões e conselhos que vêm de homens. A esses também, arreda-te, afasta-te de mim, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. A ideia de que o Messias seria crucificado, isto era um pensamento de pedra de tropeço para os judeus daquela época. Algo que tropeçava as suas crenças sobre como seria o Messias. Eles acreditavam no Jesus que lhes daria salvação terrena, que os libertasse de Roma, os levasse para a glória aqui nesta terra. Mas cruz, sofrimento, morte, tudo isto, para aqueles homens, eram como pedra de tropeço para os judeus. Pedra de tropeço significa atrapalhar o caminho dos outros, fazendo com que alguns venham a cair e a se machucar, porque tem uma pedra em falso no caminho. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus diz assim: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Percebam, tanto a esses falsos ensinamentos vindo de conhecimentos humanos, como atitudes erradas dos discípulos, tudo isso são pedras de tropeço. Cuidado, discípulos de Jesus. O maligno pode te usar, ele pode me usar para tirar pessoas do caminho da salvação, da cruz. E muitas vezes podemos ser chamados de diabos ou pedras de tropeço. Será que às vezes também, por mais que sejamos como Pedro, discípulos, estejamos no culto, será que às vezes em nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, será que às vezes não agimos como Pedro? Em atitudes, palavras? Será que às vezes não agimos dominados por desejos humanos, por opiniões e pensamentos apenas de homens, do maligno? Será que em alguns momentos Jesus já não nos disse: arreda-te, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens? Por exemplo, quando estavas olhando para o teu celular e vendo ali coisas indecentes, enviando mensagens que homens casados ou mulheres casadas não deveriam mandar, olhando para outra mulher ou para outro homem, em meio aos palavrões, às bebedeiras, em meio à ganância pelo dinheiro, aos acessos de raiva, aos ódios, às palavras torpes, as falcatruas que os homens deste mundo fazem. Será que Jesus já não nos disse a nós: arreda-te, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens? Quantas atitudes e palavras, pensamentos, quantos amigos nós precisaríamos dizer na nossa vida: arreda-te, porque isto não é coisa de Deus, mas sim é coisa de homens. Ainda me lembro de um outro discípulo que foi levado pelo maligno, pelos pensamentos dos homens. O texto de João capítulo 6 diz assim: Jesus perguntou então aos 12: também vós quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras da vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu-lhes: não fui eu que vos escolhi os 12, mas um de vós é um diabo. Jesus estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque ele, um dos 12, haveria de entregá-lo. Depois, na Santa Ceia, ao lado de Jesus e dos irmãos na fé, na hora em que Jesus estava entregando o seu corpo e o seu sangue,
O texto do próprio Evangelho de João diz assim: entrou em Judas o maligno. Notem, Judas havia andado com Jesus por 3 anos, ouvindo, visto sinais e milagres, e ele foi tomado pelo maligno, por falsas crenças, de querer um Jesus que não tem a cruz, mas um Jesus libertador de Israel, não dos pecados, mas salvador de Roma. Notem, discípulos de Jesus, Pedro, Judas, foram em alguns momentos dominados pelo próprio maligno, através de pensamentos e palavras que não vinham de Deus. A Pedro, pelo menos, mesmo tendo atitudes e palavras que não foram de Deus, mas literalmente do maligno, mesmo tendo falado coisas que não vinham do seu Criador, colocado opiniões suas acima da própria palavra de Deus, Pedro teve o tempo de se arrepender e voltar àquelas palavras de Jesus: bem-aventurado és tu, Pedro. Você e eu podemos ser discípulos de Jesus, por pior que às vezes sejam as nossas atitudes, por pior que às vezes sejam o nosso falar ou a nossa vida, por mais que às vezes tenhamos sido pedras de tropeço em alguns momentos, através do nosso falar, através do nosso viver. Muitas vezes, talvez o próprio Jesus tenha dito: arreda-te de mim, porque não cogitas de coisas de Deus, mas sim assim das dos homens. Mas mesmo assim como Pedro, nós também podemos nos arrepender e nos voltar para Jesus e nos tornar bem-aventurados. Aceite. Era necessário que o Filho de Deus sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto, e que depois de 3 dias fosse ressuscitado. Ou como diz no Evangelho de João, capítulo 3, era necessário que o Filho de Deus seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era necessário. Esse sacrifício fez com que todos os pecados de Pedro fossem perdoados, mas o fato de Jesus morrer na cruz fez com que todos os meus pecados, todas as minhas atitudes malignas fossem perdoadas. Esse sacrifício de Jesus me tornou bem-aventurado, por mais que às vezes tenhamos atitudes que venham, pensamentos de homens e não de Deus. Era necessário, verdadeiramente, era necessário que Jesus morresse pelos nossos pecados. Amém. Gostaria de te convidar a fazermos a nossa oração, levarmos a Deus os nossos pedidos, também nossas alegrias, levarmos ao altar do nosso Senhor. Amado Deus e Pai, te damos graças por permitir que nós possamos ouvir a Tua santa palavra em nossa vida. Por mais difícil que seja o nosso entendimento humano, por mais elevada que seja a Tua palavra ao nosso conhecimento, obrigado por permitir que esta palavra venha até nós. Conceda o Teu Espírito Santo para entender a Tua santa vontade. Permita que possamos caminhar com Jesus em direção do sacrifício que Ele nos entregou, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado em favor de toda a humanidade para o perdão dos nossos muitos pecados. Sabemos que não teria outro jeito, nunca conseguiríamos por nossas obras alcançar tamanho benefício diante do Senhor. E era necessário, verdadeiramente era necessário que o Filho de Deus sofresse, padecesse, morresse e ao 3º dia fosse ressuscitado. Permita que possamos cogitar, que possamos pensar nas
nas coisas de Deus, que possamos levar os teus conselhos ao nosso próximo. E de uma maneira muito especial, te entregamos também nesta oração a cada um daqueles que são chamados de nossos governantes neste reino da esquerda. Quer ao nosso prefeito, os seus secretários, lhes dê sabedoria, os ajude em meio às fadigas do dia a dia, nesta pandemia, onde há tantas exigências que lhes são colocadas, a esse momento que excede o nosso conhecimento. Conceda a tua sabedoria, corações humildes, que possam olhar com compaixão ao próximo, aos nossos governadores, ao nosso presidente, a cada um daqueles que foram colocados como autoridades neste reino. Aonde eles vierem a falhar, que nós cristãos possamos ajudar ao nosso próximo e que o Senhor possa suprir a estas falhas destes homens que estão cuidando deste mundo, da tua criação. Também lhe rogamos por toda a natureza, em meio a este momento de seca, que aguardamos a chuva cair do céu para refrescar a terra, também ao ser humano, em meio a tanta dificuldade em respirar, pela poeira, pela fumaça, permita que possamos cuidar melhor daquilo que o Senhor nos confiou, a este planeta, a esta terra, a toda a criatura. Assim também te trazemos em nossa oração aos nossos enfermos, a cada um daqueles que durante esta semana, os dias que passaram, se encontraram em enfermidades, com o seu corpo enfermo. Aqueles que estão aos hospitais, acamados, que o Senhor seja o médico dos médicos, que os levante, permita que sejam bem cuidados pelos enfermeiros, pelos médicos. Aos nossos moradores de nossa cidade e de tantas outras localidades que moram e residem na rua, que literalmente foram abandonados ou esquecidos, permita que através do próximo, através de nós, eles possam sentir também um pouco do teu amor em favor deles, através de gestos, através de palavras, através de um olhar de compaixão, não apenas pelos bens materiais ou pelo alimento, mas um olhar que leve vida eterna, leve perdão, leve salvação no porvir que nos aguarda. Em nome do Senhor Jesus, ouve a nossa oração. Amém. Eu também te convido a fazermos a oração do Pai Nosso, conhecida como a oração dos discípulos de Jesus. Façamos em conjunto a esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que se encontrou com Cristo e que ouviu palavras de bem-aventurança, a cada um de vocês que se arrependeu de talvez em alguns momentos de sua vida terem escutado o arreda-te, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim a dos homens, eu vos concedo a bênção do vosso Senhor e Criador. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa
com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abanar, pois é Ele o meu abrigo quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação. Conhecendo os meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo mal, perdoando Ele oferece sua paz celestial. Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa. Ouvi sempre a petição, que confiante a Ti dirijo. Grato sou a Ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me